Clube Agrocast, um clube de relacionamento, informação e boas histórias, em formato podcast. Então, bem-vindos ao Clube Agrocast, um clube de relacionamento, informação e boas histórias em formato podcast. E o nosso tema de hoje é como funciona Clube Agro Brasil. Para você que já viu Clube Agro Brasil aí em feiras de agronegócio, viu pela internet também que tem campanhas rolando e você não sabe como acontece, como funciona. Então esse aqui é um podcast para você saber tudo como é que funciona o Clube Agro Brasil. A gente está aqui no nosso estúdio do Clube Agro Brasil by Coaliza, aqui na Andave. Nós estamos aqui com Eric Chinen, que é nosso diretor comercial do clube. Dá um tchauzinho ali, Eric. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui também com o nosso head de estratégias e operações, Felipe Luna. Opa, boa tarde pessoal, tudo bom? Ok, então. Gente, vamos lá então pela primeira pergunta bem básica. O que é o Clube Agro Brasil de uma maneira fácil das pessoas entenderem? É um modelo de fidelidade, mas explicando até para quem não sabe o que é um modelo de fidelidade, como é que vocês explicariam? O que é o Clube Agro Brasil? O Clube Agro ele é um programa de relacionamento voltado para o agronegócio. Nós temos um formato de coalizão, onde a gente acaba conectando os produtores rurais, eles são os membros, né, que se associam ao Clube Agro. A gente tem essa conexão do produtor junto às marcas da indústria e a gente não deixa de lado os nossos pontos de venda, os canais de venda que são parceiros do clube. Então a grande ideia aqui, de forma resumida, é fazer campanhas gerando benefício para o produtor, mas de uma forma que eu gere tráfego para os pontos de venda dos parceiros do Clube Agro. Aí esses pontos de venda a gente está falando de cooperativas, de revendas, de distribuidores, para que esses produtores, quando eles comprem produtos ou serviços das nossas marcas parceiras, eles tenham benefícios, eles ganhem pontos. E esses pontos são acumulados todos numa única conta e depois a gente reverte isso, a gente transforma esses pontos em dinheiro. E aí ele acaba resgatando esses vouchers de desconto justamente nesses pontos de venda parceiros do Clube Agro. Isso é de forma mais resumida. Perfeito. Isso. Complementando também para a marca, é interessante que ela passa a acessar informações que normalmente ela não tem, né? Qual é a frequência, como estão os seus clientes indiretos ali através dos canais, né, de distribuição, qual que é a performance, como que está a frequência de compra, qual que é o potencial de gás de cada um. Então a gente consegue juntar esses três elos, né, a marca, os canais de distribuição e os produtores, numa ferramenta que todo mundo sai ganhando, né? Então o produtor no centro economizando, os canais que têm leads qualificados, né, tem ferramentas para poder negociar com seu cliente, e as marcas que têm a informação ali à sua disposição para poder trabalhar de uma melhor maneira, de maneira estratégica, junto dos canais. Eu queria saber, assim, às vezes fidelização a gente está muito acostumado com milhas aéreas, alguma coisa no varejo de vestuário, por exemplo, tem muito, né, que a gente é abordado, mas assim, para o agronegócio, quando vocês vão em feiras, ou mesmo aqui quando estamos na Andave hoje, né, que é para distribuidores, quando vocês falam de fidelização para o agronegócio, as pessoas entendem bem já o que é a fidelização, ou para o agronegócio ainda é uma coisa que é nova? Como é que é a reação do produtor ou dos distribuidores quando vocês falam de fidelização para agro? Lucas, eu acho que essa é uma pergunta bastante importante, porque a gente precisa também desmistificar um pouco esse cenário, onde as pessoas acham que o segmento de fidelidade dentro do agronegócio ainda é muito embrionário, que as pessoas não conhecem. Muito pelo contrário, esses mesmos produtores que hoje estão sendo beneficiados através do Clube Agro, ele no passado ele já participava de programas de fidelidade de companhia aérea, de bancos, de postos de combustível de uma maneira geral. E agora, com a entrada do Clube Agro no mercado, a gente começa a gerar benefícios que ele já tinha na pessoa física, por exemplo, mas agora ele começa a olhar para o próprio negócio dele. Então a gente tem benefícios também para a fazenda, da porteira para dentro e da porteira para fora também. Perfeito, exato. Ótimo. E das minhas experiências também, daquilo que eu tenho notado dentro do clube, né, existe sim algumas pessoas que não estavam tão acostumadas, não estavam tão próximos dos programas de fidelidade que a gente tem aqui no CPF, vamos dizer, né, os programas de companhias aéreas principalmente, mas assim, aprendem fácil. Quando vê que o benefício existe, né, quando ele consegue resgatar o desconto, ele fala, nossa, comprei esse produto e não paguei nada, ou paguei metade do preço que deveria ter pago,
Aí ele entende, porque a gente está falando o negócio dele, que é o custo da produção, né? Então a gente trabalha muito bem nessa informação. Existe uma dificuldade, eu acho que, de processos aí, de chegar até o campo, mas assim que a gente consegue atingir essa pessoa, a gente consegue tangibilizar o benefício, aí a pessoa entende e consegue consumir tranquilamente. Perfeito. Tem um detalhe aqui no Clube Agro, porque ele é, no momento, totalmente voltado para produtos do agronegócio, né? E serviços. Então, assim, o produtor rural que está lá no campo, tem a sua fazenda, tem a sua produção de leite ou de suínos ou coisas do tipo, né? Sua lavoura de soja. Ele precisa comprar fertilizantes, por exemplo, ele precisa comprar defensivos, ele precisa comprar sementes, entre outras coisas, que tem no Clube Agro, inclusive, marcas para isso. A questão são coisas que ele precisa comprar. Então, tem uma diferencial aí que ele precisa de comprar de qualquer jeito. Então, por que não comprar de alguém que já dá pontos para ele que ele vai resgatar depois, como dinheiro, né? Isso é uma mecânica que ele entende fácil? Isso é uma facilidade para ele entender? Ou não? Ele demora para perceber que, olha, isso aqui eu já vou comprar, eu posso comprar das marcas parceiras. Como que é isso aí para ele? Assim, eu vejo que é tranquilo de entender. A gente tem o trabalho, a gente tem esse cuidado dentro do Clube Agro, né, de não mudar, não impactar tão forte assim, mudar radicalmente o comportamento da pessoa, né? Então ele precisa, como você falou, ele precisa comprar alguns produtos, né? Cada produtor tem a sua jornada ali, né, dentro das produções que ele trabalha. Então a gente só tem o cuidado de, ao invés de você que entrou pela marca, pela Corteva, por exemplo, você que entrou aqui consumindo pela Corteva, você usa saúde animal e usa da Elanco também, né? É uma forma de você juntar mais pontos em uma única carteira. Então a gente tem só o cuidado de trabalhar na mudança do hábito da pessoa. A gente não quer empurrar serviço, a gente não quer jogar coisas para que ele não precisa. A gente só quer trabalhar em cima daquilo que ele tem de realidade hoje, dar um direcionamentozinho assim, ó, em vez dessa marca, testa isso aqui, entendeu? Então, isso tem funcionado, né? Os números mostram um pouco disso, né? Que tem dado resultado essas estratégias e tem potencializado cada vez mais o uso dos programas de fidelidade. Isso aí que você falou sobre a pessoa entra por uma marca, começa a consumir de outra que faz parte do Clube Agro, que tem dado certo. Isso é o poder da coalizão, né? Com toda certeza. É por isso, tem até uma coisa que eu ia perguntar aqui, que existem muitos programas de fidelidade voltados para apenas uma marca, né? Ah, sim. E vocês têm uma coalizão. Assim, por que a coalizão ela é boa? Por que uma marca viria para um programa de coalizão? A gente, na verdade, quando a gente pensou no modelo do Clube Agro, quando a gente estava fazendo a parte de ideação realmente, né, entendendo quais seriam o modelo mais factível para o agronegócio, o que a gente percebeu também? Por que criar um programa individualizado, um programa proprietário e não abrir e ter esse modelo de coalizão, se a gente identifica dentro do agro segmentos que são complementares, né? O produtor, dentro da porteira dele, da fazenda dele, ele não tem necessidade somente de comprar, por exemplo, fertilizante ou só defensivo. Na verdade, ele tem necessidade das duas coisas, né? Se ele é um produtor, se ele é um agricultor, mas se ele também é um pecuarista, ele também tem necessidade de saúde animal. E são business que se complementam, não são concorrentes. Então, isso permite com que a gente gere cada vez mais possibilidades, alternativas para que esse produtor ele tenha condições de não sair do dia a dia dele. Ele tem necessidade realmente de comprar defensivo, então ele compra um defensivo da Corteva. Ele tem necessidade de semente, então ele vai atrás da Brevante, que é o nosso parceiro, sem ter uma necessidade de compras que são totalmente esporádicas. Muito pelo contrário, em toda a safra ele tem essa necessidade de consumo, de investimento. Então eu dou benefícios para uma compra que está dentro do dia a dia dele. E quando ele vai resgatar, eu também olho para o bolso dele, para as necessidades que ele tem de compra, de investimento dentro do agronegócio. Por isso que a gente vê no mercado alguns outros programas do próprio agronegócio que ele gera benefícios para ele resgatar bens de consumo. O que a gente pensa? É muito mais interessante com que a gente gere cada vez mais uma atratividade para o próprio negócio do produtor. Então eu faço com que ele resgate um voucher de desconto na Corteva, na Brevante, na Elanco, no seguro rural da Mafre, por exemplo. A gente, inclusive, tem parceiros de varejo de bens de consumo. Só que a gente chegou num modelo que eu acho que é mais
inteligente para o produtor é que a gente também começa a olhar o produtor como uma pessoa física, entende as necessidades dele de compra, que eventualmente ele pode ter uma necessidade de trocar de celular, por exemplo. Então a gente tem uma Magazine Luiza como nosso parceiro para ele trocar o celular dele, comprar o celular, mas ganhar pontos. E esses pontos que ele ganha servem para resgatar em vouchers no agronegócio. Então acho que esse é um diferencial do Clube Agro. Tá, e só para deixar claro, quando ele vai comprar na Magalu, tem que ser por um link do Clube Agro para resgatar Perfeito. esses pontos, né? Tem que Perfeito, ele tem que acessar um hot site criado pela Magalu de forma exclusiva para o nosso produtor, onde ele enxerga ali que ele é reconhecido, a gente tem a marca do Clube Agro naquele hot site. Todas as compras que ele faz ali, ele vai ganhar no mínimo 2 pontos a cada real gasto. Perfeito, ok. Perfeito. Aqui, o programa de coalizão, aí também complementando o que o Eric falou, o programa de coalizão, para o produtor em si, o tipo de programa, acho que pouco importa, né? Mas a gente tem que pensar pelo seguinte lado, é muito mais fácil você ter um único programa e administrar tudo ali, né? Do que participar de vários programas diferentes. E como o Eric comentou, alguns programas, algumas marcas, assim, a recorrência de compra é muito baixa, né? Então, enfim, fica ali um negócio perdido, né, para o produtor, não tem tanto valor. Eu acredito muito no poder da coalizão, eu acho que há uma evolução aqui, né, dos programas de fidelidade, então que você consegue trazer várias marcas para uma única carteira, né? E isso é muito importante para as marcas, né? Como o Eric disse aqui, não necessariamente precisa ser concorrentes, né? São marcas que se complementam, né? Então, o produtor, a gente consegue gerar mais informações, a gente consegue ter uma foto mais ampla do produtor. Então, para as marcas e para os canais de distribuição, isso é muito importante, porque assim, você consegue entender a real necessidade, a frequência de compra, quanto que a gente participa do dia a dia do produtor. Então, a gente consegue ter uma análise mais apurada e mais real daquele produtor, né? Perfeito. E para as marcas isso tem sido muito importante. Para as marcas que participam do clube, né? Isso tem sido muito importante. Então, a coalizão, eu acho que é um modelo muito, muito relevante se for trabalhar com fidelidade e é isso que o Clube Agro tem apostado e é isso que tem dado certo, né? Tem dado os resultados positivos, pelo menos para nós. Falando em resultado, para a gente terminar, a gente está na metade de 2023 e eu queria saber assim, alguns números, algumas coisas que o Clube Agro alcançou que vocês possam falar até o momento. Sim, claro, a gente está em constante evolução, né? Acho que aqui os números são bem expressivos. A gente, recentemente, uns 2 meses atrás, ultrapassou a marca de 100 mil produtores cadastrados na nossa plataforma. Acho que isso é muito relevante, é uma conquista aí muito bacana, a gente comemorou muito. A gente tem esse ano, né, fechando o primeiro semestre, a gente já viu que o resultado superou 2022 completo. Então isso acho que é uma super notícia. A gente vê que o crescimento tem sido exponencial, está sendo muito bacana, né? E, enfim, a gente está... A justificativa, né? Por que a gente conseguiu esse crescimento exponencial? Porque a gente... eu e o Eric viemos dos programas de fidelidade de companhia aérea, então a gente trouxe alguma dessas expertises para cá, mas eu acho que teve muito tentativa e erro também, a gente não consegue implementar da mesma forma as estratégias de um mercado mais maduro, como os de companhia aérea, mas a gente vai testando, né? E aí a gente conseguiu encontrar um modelo, uma forma, um incentivo bacana, como o Eric comentou no começo, um incentivo importante que os produtores viram valor. Perfeito. E aí isso ajudou a gente a alavancar os números aí nesse primeiro semestre, que foi super positivo, foi muito bacana, e aí a gente está comemorando muito. E tem mais por fazer, né? Não vamos ficar felizes, contentes só com isso, né? Acho que tem muita coisa por construir, muita marca para a gente bater na porta e conversar. Gente, vamos testar um modelo aqui, os produtores também, tem muito produtor para a gente chamar, olha, isso funciona, né? Enfim, tem muito por fazer aí, mas, né? Você falou que até o momento, o primeiro semestre de 2023, o resultado foi superior a 2022 inteiro. Certo. Ou seja, tem mais produtores conhecendo, entrando para o Clube Agro, comprando as marcas parceiras e resgatando o seu benefício. Ou seja, eles estão se dando bem. E eu acho que é importante também trazer a informação de mercado aqui, né, Eric? Acho que os canais estão com os estoques super cheios ali, né? Os canais estão vivendo um momento aqui particular e os programas de fidelidade têm sido a ferramenta para incentivar o escoamento desses insumos, né? Então,
as marcas têm utilizado os programas de fidelidade para isso e tem dado muito certo. Os resultados mostram isso também. E pelo modelo ter dado certo, acho que o boca a boca também funciona, né? Então o produtor, que nem eu falei, ele não acredita que ele economizou R$10 mil em uma negociação utilizando os pontos. Aí ele conta pro vizinho, ele conta pro cara lá do canal dele de distribuição, pra cooperativa. E aí tem começado a se propagar cadastros, ter crescimento muito significativos nessas frentes e os resultados bem importantes para nós aí também. Perfeito. Eu queria fazer um complemento em relação ao que o Felipe comentou. A gente olha assim, a gente está no nosso 3º ano, né, de operação do Clube Agro. Pensando que nós fomos lançados, o clube nasceu em 2020, num período de pandemia, né? Então, naquele momento, obviamente, a gente se preocupou, porque o clube foi lançado no começo de março de 2020 e 15, 20 dias depois teve o lockdown, né, de cooperativas fechando as suas portas, de revendas, de distribuidores. O que acho que isso também foi um fator importante do Clube Agro? A gente tem um modelo também de ajudar a digitalização do agronegócio, né? Então, o fato da gente estimular cada vez mais o produtor a acessar os nossos e-mails, a acessar o nosso site, a resgatar os nossos vouchers através do aplicativo e também do nosso site, ajudou inclusive os pontos de venda, porque naquele momento eles não sabiam exatamente de que forma se comunicar com o produtor, com o consumidor final. A gente ajudou esse meio do caminho também, fazendo ações onde eu disparava e-mail, que a gente continua fazendo, é isso que o Luna comentou, que a gente vem mostrando o resultado para a indústria e para o ponto de venda, mas queria frisar um pouco, até porque a gente está participando de um evento dos distribuidores, né? Então acho que isso é importante para pontos de vendas entenderem qual que é o nosso benefício também. A gente ajuda nesse momento até educacional realmente ao produtor, né? Então a gente mostra como é que funciona um programa de fidelidade, quais as vantagens desse programa de fidelidade, o que o clube pode ser um diferencial para o produtor, mas também para o ponto de venda. Então a gente levou cada vez mais fluxo do produtor até se relacionando via redes sociais, via WhatsApp, para negociar com o vendedor daquela cooperativa, que eventualmente naquele momento a cooperativa estava fechada, né? Em termos de PDV, ela estava fechada, mas a gente ajudou nessa negociação, a gente até intermediou e aí estimulando o cara num acúmulo de pontos mais agressivo, num resgate mais interessante também, e aí isso a gente vê esse movimento nesses 3 anos. Então, quando a gente olha cada vez mais o produtor, a gente chama também nesse segmento, de uma forma geral, do LTV, o Lifetime Value, é um pouco das fotos que a gente vem tirando do ano de 2020, do ano de 21, 22 e agora 23. Ele cada vez mais compra produtos dos nossos parceiros, ele gasta mais, ele tem um portfólio maior dos nossos parceiros, tudo baseado nas nossas inteligências, na parte de CRM, que o Luna conduz muito bem dentro do clube, porque a gente não gera benefício igual para todos os produtores. A gente olha de forma muito customizada. Perfeito. O que faz sentido para o Eric? O que faz sentido para o Lucas? De repente não faz sentido para o Felipe. Ele está em outro momento de compra. Ele é só um pecuarista. Eu sou só um agricultor. Então a gente olha muito o comportamento de compra desse usuário. Então acho que essa é uma mensagem que eu gostaria de passar também para os pontos de venda e para o produtor de uma forma geral. Perfeito. Isso aí, gente. Esse foi o podcast, então. Nosso episódio aqui sobre como funciona o Clube Agro Brasil. Espero que tenha servido para vocês. Eu estou aqui com o Eric Schneem, que é diretor comercial do Clube Agro Brasil, e com o Felipe Luna, que é head de estratégias e operações do Clube Agro Brasil. As informações sobre o Clube Agro Brasil, como acessar pela Play Store, App Store ou pelo site, estão todas na descrição do vídeo, tá? Mas www.clubeagro.com.br. Faça seu cadastro. Isso aí. Obrigado, Até mais, pessoal. pessoal.